Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que bom que você está aí, né? Sejam todos bem-vindos, que o Senhor te abençoe nesta madrugada de sábado já, né, irmãos? Que seja o sábado do Senhor sobre a tua vida, que seja o descanso, né? O teu coração esteja cheio de fé, né, irmãos? Para descansar no Senhor, né? Que você possa confiar no trabalhar de Deus, que você possa confiar na provisão de Deus, né? Porque o sábado significa o descanso no Senhor, né, irmãos, né? Que você possa aí confiar, né, irmãos, que Deus está trabalhando em teu favor, que Deus está trabalhando na tua vida, né? Que Deus está trabalhando, né, irmãos, na tua salvação, em nome de Jesus, que você possa confiar, né, no poder de Deus, em nome de Jesus, e no livramento do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né, irmãos? Graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Irmãos, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, Mateus 26:74, diz assim, olha, Pedro começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, né? Antes disso, Pedro faz uma declaração de amor, né, irmãos? Ele falou assim, Senhor, eu vou contigo aonde quer que for, eu irei contigo, né? E Jesus olhou para ele e falou, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes na madrugada, você vai me negar. Ele falou, né? E ele ficou indignado com essa revelação, né, irmãos, né? E toda ação, né, irmãos? A Bíblia diz que tudo na vida tem uma história antes, né? Que gera as devidas consequências, né, irmãos? Tudo tem uma atitude, né? Antes, né? Um adultério, por exemplo, é resultado de não levar a sério o compromisso da fidelidade. Né, irmãos? Então, antes de acontecer o adultério, o que acontece, irmãos? Né? A pessoa não leva a sério o relacionamento, né? Não leva a sério a fidelidade, né, irmãos? Aí o adultério vai acontecendo, né, irmãos? Por não levar a sério aquele relacionamento, né? Ele não aconteceu do dia para a noite, né, irmãos? Ele acontece durante uma história, né, irmãos? Ali o relacionamento não levado a sério, né? O roubo, ele começa com a desonestidade nas pequenas coisas, né, irmãos? A pessoa vai sendo desonesta no que ela fala, no agir dela, né? Ela vai sendo desonesta, né, irmãos? E acaba o quê? Acontecendo o roubo, né? Quando nós roubamos a Deus, né, irmãos? Nos dízimos, nas ofertas, nas nossas atitudes diárias, né? Na nossa desonestidade, né, irmãos, né? Nós vamos negando Jesus, nós vamos negligenciando os cultos, né, irmãos, né? E aí, consequentemente, vem o roubo, né? Vem o roubo e a gente acaba pecando também nessas atitudes erradas, né, irmãos? E a gente acaba caindo da graça. E a Bíblia diz que aqui com o versículo em destaque, irmãos, nos remete ao momento em que Pedro nega Jesus e que terminou no choro amargo, né, na sua vida, né? Se olharmos bem para os relatos bíblicos, podemos constatar os degraus que culminam essa triste história, né, irmãos? Essa triste experiência, né? Pedro, evidentemente, era um homem bem intencionado, né? No começo, né? Tinha convicção do seu potencial e mostrava-se exatamente zeloso,
mesmo assim acabou negando ter qualquer relação com seu mestre. Como chegou a isso? Primeiro, não levou a sério, né? Versículo 34, né, irmãos? Aleluia. Vamos ler aqui. Mateus, né? 26, 74. Aleluia, né? Mateus 26, 74 diz assim, olha. Então começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhes dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E se saindo dali, chorou amargamente. Aleluia, né? Versículo 34 e 35 diz assim, irmãos. O Senhor, né? Olha, 34 e 35. E disse-lhes Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás? E disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, né, irmãos? Então Cristo o alertou, né, irmãos? Ele não levou a sério, né, a Jesus, né, irmãos? Ele não levou a sério o que Jesus falou com ele ali. Olha, Cristo o alertou, mas na sua autossuficiência o discípulo ignorou a advertência, achou que era forte o suficiente. Né? Deus já tinha alertado ele que ele iria negar, né, irmãos? Que ele iria fracassar, que ele iria, né, irmãos? Ele não estava vigilante, ele não estava, né? Ele falou, Senhor, não, olha, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei, né? Pedro não leva a sério o que Jesus falou ali, e muitas vezes nós não levamos a sério, né, irmãos? Muitos não estão levando a sério que Jesus vai voltar pela segunda vez, né? E se nós levássemos a sério, a gente iria se preparar, a gente iria temer, né, irmãos? Iria obedecer o que Deus está falando, né? Olha, em segundo lugar, né, irmãos? Ele se achou autossuficiente. Nós muitas vezes nos achamos autossuficientes, né, irmãos? Que estamos prontos, que estamos preparados, né? É uma escolha diária que nós temos que fazer, né, irmãos? É uma escolha diária. Em segundo lugar, ele não levou a sério a oração, né? Aqui, olha, do versículo 36 ao 46, diz assim, olha. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, é possível, se possível, passa de mim esse cálice, todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia, né? E aqui, né, irmãos, o Senhor, ele diz, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo outra vez, orou, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode se passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, né? Então, irmãos, o que? Ele não buscou, né, irmãos? Não levou a sério a oração, né? E nós, como igreja, nós temos que levar a sério a oração, a comunhão com Deus, né, irmãos? Nós temos que buscar ao Senhor, né? Jesus os chamava para ir com ele ao Getsêmani, onde Pedro poderia ter aprendido que as grandes vitórias são alcançadas por meio da oração, né, irmãos? Pedro não levou a sério a oração e muitos não levam a sério a oração, né, irmãos? Você vai ter grandes vitórias se orar, se buscar a Deus, se buscar a direção de Deus, né, irmãos, né? Olha,
E aqui ele diz que, em vez disso, dormiu, deixando de ser vigilante. Mais tarde, Pedro vai atrás de Jesus, mas se mantém de longe. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, né, irmãos? Mas se mantemos o que? Longe da presença de Deus. Estamos com o corpo ali, mas estamos longe da presença de Deus, né, irmãos? É inevitável a queda quando nós nos mantemos longe da presença de Deus, né, irmãos? É inevitável a derrota, é inevitável a queda, né, irmãos? Né? Olha, permite que o distanciamento entre ele e o mestre aumente. Por fim, não percebeu em que companhia arriscada havia se colocado, né? Ali no versículo 69, né, irmãos? 69, diz assim, olha, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse ao que estava ali, esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, jurando, não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se que estava ali, disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala denuncia. Então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou, né, irmãos? Aleluia, né? Justamente ali, esquecendo-se, junto ao fogo dos adversários de Jesus, ele cai, né, irmãos? Ele cai da graça, ele nega totalmente que não conhece a Cristo. Então, irmãos, quando nós não vigiamos também as companhias que nós andamos, né? Elas nos influenciam a negar o que? A Deus, nós temos vergonha de Deus, né, irmãos, né? E muitos caem da graça, né, irmãos, negando ao Senhor, né, que não conhece, que não estão na igreja. Ah, você vai na igreja? Ah, de vez em quando, né? Nega a fé, né, irmãos? Vira as costas para Deus, nega aquilo que Jesus já fez na sua vida, né? E diz pior, né, irmãos, que não o conhece. Aleluia, né? Misericórdia, né, irmãos, né? Aqui, olha, esses 4 degraus servem de grande alerta para a nossa vida de fé, né, irmãos? Pedro não queria abandonar Jesus, inclusive estava pronto a lutar por ele, mas foi derrotado pela sua própria imprudência. Mais tarde, Pedro escreveu uma carta aos cristãos, né? Estejam alerta e vigie, o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É 1 Pedro 5,8. Ele parece ter aprendido a lição, né? Aqui a palavra de Deus diz que o inferno está cheio de boas intenções e o céu de gente atenta às suas fraquezas e dependente de Jesus, né, irmãos? Então, o inferno está cheio de boas intenções. Ah, eu senti, mas eu não fiz. Ah, eu senti, eu tinha, né, irmãos? Eu tinha condições de fazer, mas eu não fiz. Eu até acreditava, né, irmãos? Mas eu não obedeci, né? Então, né, irmãos? E o céu o quê? O céu está cheio de gente atentas às suas fraquezas. E pessoas que dependem totalmente de Deus, né, irmãos? Né? Aleluia, né? Então, aonde está o teu coração, né, irmãos? Na tua intenção, na tua boa intenção, né? Mas você não faz. Você sente, mas você não faz, não adianta nada, né, irmãos? Né? Se você não usar a tua fé da maneira certa, não adianta nada, né? Ah, eu senti, ai, Deus falou comigo, né? Mas eu não fiz, eu não obedeci. Ou você está, né, irmãos, reconhecendo a tua fraqueza e buscando a presença de Deus porque você depende de Deus. Aleluia, né? Em qual desses dois corações, né, irmãos, a gente tem visto a dureza de tantos corações.
né? O coração de muitos tem sido endurecido com as coisas de Deus. Irmãos, é terrível. Você olha a pessoa, você vê ali que o quanto ela não quer Deus, né? O quanto ela não quer ter compromisso, né, irmãos? Muitos estão caídos na bebida, nas orgias, né? Tem se contaminado aí, não querem ter compromisso, né, irmãos? Não adianta nada, né, irmãos? A tua vida vai para o inferno se você não vigiar. Mesmo você sendo conhecedor da palavra, mesmo você sendo batizado nas águas, né? O coração de muitos estão endurecidos e não querem, irmãos, não querem compromisso. Sente que tem que consertar a vida, sente que tem que ter uma aliança com Deus, mas não fazem, né? Não obedecem, né, irmãos? Não estão ouvindo a palavra, mas estão longe de Deus, né, irmãos? Estão caindo da graça, né? Então não adianta nada você sentir, mas não faz, né, irmãos? Não obedece. Não adianta nada, né? A tua vida vai cair no abismo, a tua vida vai negar a Deus, né, irmãos? A tua vida está com o coração endurecido, né? Não adianta nada se você não se humilhar, não se dobrar, não depender totalmente do Senhor, né, irmãos? Você se esquece que o vento pode mudar de repente, né? A vida do filho pródigo mudou de repente, né, irmãos? Veio um vento ali na vida dele, mudou de repente, né? De repente ele perdeu tudo, de repente ele nega Jesus, né? De repente ali ninguém dava nada para ele, de repente ele começa a passar uma grande necessidade naquele lugar. Ele perde tudo, né, irmãos? Ele sabia quem era Deus, ele conhecia a palavra, ele conhecia o Pai, né? Mas ele perde tudo, né? E pior, né, irmãos? O Pai não mandou ninguém atrás dele. Ele teve que se arrepender sozinho, né, nessa caminhada, né, irmãos? Ele teve que voltar para a casa do Pai sozinho, né, irmãos? Abrir mão do orgulho, da vaidade, né? Abrir mão, né, irmãos? Que ele tinha negado a Cristo ali, negado ao Pai, né, irmãos? Se envergonhado do Pai, da casa do Pai. E ele vê os porcos que tinham alimento e ele não tinha nada para comer. Então, irmãos, de repente o vento muda de direção rapidamente, né? E nós não contamos com isso, que o vento pode mudar a qualquer momento na nossa vida e trazer uma desgraceira, que nem diz o, né, irmãos? Trazer, né, irmãos, a derrota, né? Sermos derrotados pela nossa autossuficiência, né? Sermos derrotados pelo nosso próprio orgulho, pela nossa própria vaidade, né, irmãos? Pela nossa própria negligência, né? Pelo nosso próprio erro, né? Então, irmãos, que você vigie, né? Pedro, pior, né, Pedro? Pedro andava com Jesus no dia a dia, né, irmãos? E negou, mesmo assim foi fracassada a vida de Pedro no momento ali, né? Então, muitas vezes nós estamos na presença, mas estamos longe, né, irmãos? Cuidado aonde você tem levado o teu coração, né, irmãos? A Bíblia diz que de tudo que nós temos que guardar, nós temos que guardar o nosso coração, alimentá-lo realmente com a verdade, alimentá-lo realmente com a presença de Deus, né, irmãos? Com a oração, né? Não seja negligente na oração, né, irmãos? Sem oração nós não temos vitória, porque sem oração nós não temos a direção de Deus, né? Então seja, né, irmãos, vigilante, né? Esteja atento, porque o diabo também ele está procurando uma brecha para nos destruir, nos derrotar, né, irmãos, né? Pedro ainda teve tempo de voltar, o filho pródigo teve tempo, cuidado de você não ter tempo de voltar mais na presença de Deus, né, irmãos, e cair da graça totalmente e ir direto para o inferno, né? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento, Pai, por esta palavra de alerta, Senhor. Pai, que a tua igreja esteja vigilante, que a tua igreja esteja atenta, Senhor, às atitudes erradas, à queda, Senhor. Pai, a autossuficiência de não estar dependendo totalmente do Senhor, ó Deus. Pai, de sermos envergonhados, de sermos fracassados, ó Deus, esperando a vitória,
de repente o vento pode mudar e nos trazer a derrota, Pai, nos trazer a queda da graça do Senhor, ó Deus. Pai, nos ajude, Senhor. Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, fortalece a tua igreja. Pai, traga vigilância, traga obediência, traga dependência totalmente do Senhor, ó Deus. Pai, que nós não podemos perder o céu, Pai, nós não podemos perder, Pai, Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, nos ajude a estarmos firmes. Pai, nos ajude a olhar somente para o Senhor. Pai, que não venha estarmos distraídos nesta caminhada, Senhor, mas que nós sejamos prudentes, tementes, vigilantes, obedientes, ó Deus, à tua voz. Pai, dependentes da tua graça, Senhor. Pai, nos ajude a permanecer na tua presença, ó Deus. Pai, nos ajude a obedecer o teu querer, ó Deus, para que nós alcançamos a vitória, alcançamos, ó Pai, o teu favor nesta madrugada, Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa alma, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor, e nos ajude a ouvir a tua voz, ó Deus, e a depender totalmente do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.